Olá! Então, para você que acompanha o nosso canal, você pode ver que tá tudo diferente. Eu quero agradecer todas as pessoas que têm nos seguido, pedir desculpa por essa interrupçãozinha nos vídeos, mas a gente estava fazendo algumas adaptações para que fosse cada vez melhor, né? Eu queria agradecer a todas as pessoas que têm mandado mensagens, elogiando, sugerindo perguntas, sugerindo temas. Aos poucos a gente vai responder todas essas dúvidas, né? Como vocês podem ver, hoje a gente tem um cenário novo, com bastante livro, porque às vezes falava assim, nossa, mas tem tão pouco livro nessa estante, né, Carol? O que que tá acontecendo? Mas assim, agora a gente já tá aqui em outro ambiente, talvez os vídeos aconteçam com mais frequência, e eu vou estar mais à vontade, e eu espero que também atendendo às dúvidas de vocês que nos acompanham. O tema de hoje que eu escolhi já é um tema que, na verdade, eu queria que fosse o primeiro tema de vídeo do canal. Mas como a gente tem que seguir uma sequência lógica sobre dúvidas e sobre questões do direito de família, eu acabei deixando mais para depois que eu esclarecesse alguns tópicos importantes, como guarda, como divórcio, como alimentos, que acabam sendo tópicos que sempre têm mais recorrência nas dúvidas das pessoas que me procuram. E hoje eu vou tratar sobre o regime de convivência. O regime de convivência também tem o nome de visitas, né? Que a gente fala regulamentação de visitas, né? Ação de regulamentação de visitas. Que nada mais é o que? De você estabelecer os dias e a forma como os pais vão interagir com esse filho. Eu expliquei para vocês em outro vídeo que nós temos dois tipos de guarda, né? A guarda compartilhada e a guarda unilateral. E que nesses dois tipos de guarda, independente da forma, quem tem a guarda ou não, a gente precisa estabelecer como que a pessoa que não detém o lar de referência, no caso da guarda compartilhada, ou que não detém a guarda, no caso da guarda unilateral, vai conviver ou vai intervir na vida desse filho. Então, assim, para que isso fique organizado e não venha a ser motivo de desentendimentos futuros, sempre que a gente tem um divórcio ou a gente trata de guarda, geralmente a gente trata do estabelecimento do regime de convivência entre pais e filhos. O habitual hoje em dia é assim, estabelecer sempre um pernoite ou dois durante a semana e finais de semanas alternados. Mas isso pode variar conforme a idade da criança, a distância do lar, né, de referência ou do titular da guarda para esse outro genitor que vai visitar e da situação em si. Por exemplo, crianças muito novas, né, com crianças de tenra idade, inicialmente elas tendem a não fazer os pernoites com o pai ou com a mãe que não tem esse lar de referência ou que não detém essa guarda. E aí, nesses casos, o juiz costuma fazer toda uma fase de adaptação até que essa criança inicie os pernoites com o pai ou com a mãe. E além da questão das visitas semanais, os pernoites, outra questão que é estabelecida no regime de convivência são a divisão de férias, feriados, Dia das Mães, aniversário, festas de fim de ano, que são coisas que são datas que geralmente trazem conflito entre os pais. Com o tempo, se nós formos analisar toda a evolução dessas visitas, a gente percebe que a tendência do judiciário vem sendo sempre a de aumentar a intensidade dessa convivência com os pais, trazendo sempre o equilíbrio, né, dos dois lados, do genitor que convive diariamente com o genitor que não exerce o lar de referência ou que não detém a guarda. Outra grande inovação que a gente percebeu ao longo dos tempos é a questão da gente poder usar a tecnologia a favor da aproximação das pessoas. No início, a gente não tinha, por exemplo, decisões prevendo que um pai ou uma mãe poderia ver ou falar com o filho no Skype uma vez ou duas por semana. Hoje em dia isso tem se tornado cada vez mais frequente, o que tem sido muito bom. Para quem atua na vara de família e já passou por essa questão, a gente sabe que muitas vezes é angustiante para um pai que mora em um estado
diferente do filho não poder fazer uma videochamada para o filho, para a criança ou para o adolescente. Então, essas pequenas evoluções, elas têm trazido muitos benefícios para a família, para o direito de família como um todo. Mas o tema mais sensível, quando falamos em direito de convivência, sem dúvida nenhuma, após a pandemia, é como é que ficam as visitas. Esse tema, ele foi tão recorrente nos escritórios de advocacia, foi tão questionado, em que eu cheguei a pensar ser um dos meus primeiros vídeos do canal, entendeu? Porque como que você vai lidar, né? De um lado tem a segurança da criança, do outro tem o direito dessa criança continuar mantendo vínculos com esse genitor ou essa genitora que não moram com quem eles não moram. Então, nesse sentido, a gente percebeu que no início da pandemia, quando ainda se achava que essa questão do afastamento ela seria temporária, que os juízes tinham uma tendência assim, não, vamos suspender por alguns dias, vai ser só por alguns dias, em prol da segurança dessa criança. E a gente via algumas decisões no sentido de suspender. Mas, com o passar do tempo, a gente observou que, assim como os magistrados, né, todo mundo que foi pego de surpresa por essa pandemia começou a perceber que o que está acontecendo no mundo poderia não ter um prazo para terminar. Então, que suspender as visitas durante a pandemia poderia ser muito mais prejudicial para essa criança que às vezes é pequena e que ia deixar de conviver com esse genitor ou com essa genitora. Então, a partir daí, a gente percebe que o judiciário ele vem entendendo que esse pai ou essa mãe que não está diretamente ligado na rotina diária desse filho, ele tem a capacidade de prover a segurança necessária para esse filho para poder continuar exercendo essa visita. E aí, cada vez mais, o judiciário tem negado o pedido de suspensões de visita em virtude da pandemia. Isso tem sido uma grande evolução. Como eu sempre tenho prezado assim para falar nesse canal, deve prevalecer sempre o bom senso e sempre a esperança de que um pai ou uma mãe, exatamente por gostar, exatamente por amar, ele tem condição de prover esse cuidado, de prover esse distanciamento, mesmo quando a criança não está naquele ambiente seguro, naquele lar de referência onde ele normalmente vive. Então, não tem mais se visto com tanta frequência as decisões que suspendem as visitas em razão da pandemia. Então, para fechar, a questão da regulamentação do regime de convivência, ela tem a intenção de estabelecer um esquema que privilegie a rotina da criança sem prejudicar os compromissos que ela normalmente tem, como escola, atividades extracurriculares, mas mantendo de forma periódica o convívio com o outro lado, com o outro pai, de forma que ele também participe dessa rotina. Bom, sobre o tema é só isso. Mas se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever para receber os próximos vídeos do canal. Se você tem alguma sugestão ou ficou alguma dúvida, também pode deixar aqui o seu comentário, que nós vamos ler e vamos tentar esclarecer nos próximos vídeos. E até a próxima!